Vamos ouvir agora a exposição da Palavra de Deus, e que nessa tarde vai nos mostrar aquilo que nós confessamos no artigo 14 da Confissão Belga, e trata sobre a criação e queda do homem e a sua incapacidade de realizar o que seja verdadeiramente bom. Na verdade, a pregação vai estar focada na primeira parte dessa afirmação, que é o título do artigo 14, a criação do homem. Então, a confissão diz o seguinte: cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez e o formou à sua imagem e semelhança, bom, justo e santo. A sua vontade ajustava-se à vontade de Deus em tudo. Mas quando o homem estava naquele estado sublime, ele não o compreendeu nem reconheceu a sua posição excelente, mas acolheu as palavras do diabo e sujeitou-se por livre vontade ao pecado, e assim à morte e à maldição. Transgrediu o mandamento de vida que recebera e, por seu pecado, apartou-se de Deus, que era a sua vida verdadeira, corrompendo toda a sua natureza e tornando-se, pois, merecedor da morte física e espiritual. Havendo-se tornado ímpio e perverso, corrupto em todas as suas práticas, perdeu todos os dons excelentes que havia recebido de Deus. Nada lhe restou disso senão uns poucos vestígios suficientes para torná-lo indesculpável. Logo, qualquer luz que há em nós transformou-se em trevas, como nos ensina a Escritura. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, versículo 5. Aqui o apóstolo João chama a natureza humana de trevas. Rejeitamos, portanto, todo o ensino sobre o livre-arbítrio que seja contrário a isso, porque o homem não passa de escravo do pecado, e ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Pois quem é que ousa vangloriar-se de poder por si mesmo fazer algum bem quando Cristo afirma que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? João 6,44. Quem se gloriará da sua vontade própria, depois de compreender que o pendor da carne é inimizade contra Deus? Quem pode falar do seu entendimento quando o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? Em resumo, quem é que ousa reivindicar, seja o que for, quando entende que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas que a nossa capacidade vem de Deus? Por isso, aquilo que o apóstolo diz deve justamente permanecer certo e firme, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Porque não há entendimento nem vontade ajustada ao entendimento e à vontade de Deus, se Cristo não o efetuar em nós, segundo ele nos ensina: sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Agora, o texto, especificamente tratando da parte inicial da confissão, sobre a criação do homem, Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 17. Gênesis capítulo 2, versículo 4 a 17. A pregação está fundamentada nesse texto de Gênesis 2, mas não é uma exposição versículo por versículo do texto de Gênesis 2, 4 a 17. Serão ressaltados apenas alguns pontos desse texto. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista
e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, ouvimos aquilo que confessamos como igreja, ser um resumo do ensino da Tua Palavra, e ouvimos diretamente a Tua Palavra, o relato da criação do homem e como foi tudo no início de todas as coisas. Agora pedimos Tua graça mais uma vez para que possamos dar atenção à Tua Palavra, compreendê-la, e que isso seja usado pelo Espírito Santo para moldar a nossa forma de pensar e agir e de falar. Concede, Senhor, graça ao que fala para que fale e nossos corações sejam alcançados pela Tua Palavra. E conceda aos ouvintes a atenção devida que precisam e o coração submisso que todos nós precisamos. Pedimos Tua bênção, sem a qual não podemos fazer coisa alguma. Em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos em Cristo, quando confessamos o artigo 14 da Confissão Belga, nós estamos fazendo uma afirmação ousada sobre quem nós éramos e, por consequência, também sobre quem nós somos hoje. O artigo 14 da Confissão Belga nos ensina pelo menos 3 coisas fundamentais. A primeira, que Deus criou o homem bom, justo e santo, e a vontade do homem estava perfeitamente ajustada à vontade de Deus. Segundo, que o homem, em livre escolha, ouviu o diabo e quebrou o mandamento da vida. Ele se apartou de Deus e que era a sua verdadeira vida. E este é o ponto. E aí então temos a terceira coisa que o texto nos ensina, que é o ponto que mais nos confronta. Que dessa queda restou apenas um vestígio de luz, diz a confissão, insuficiente para nos salvar, mas suficiente para nos deixar indesculpáveis diante de Deus. O homem natural, diz o artigo 14, não passa de trevas, é escravo do pecado, incapaz de produzir por si mesmo qualquer vontade ou ação verdadeiramente boa. Mas note bem, essa confissão sobre a queda só faz sentido se nós soubermos de onde nós caímos. O fato é, ninguém consegue avaliar os danos de uma queda sem saber de que altura caiu. Para você avaliar os danos de uma queda, você precisa saber onde você estava primeiro e aonde você caiu. E é exatamente por isso que nós precisamos voltar a Gênesis 2, capítulo 2, versículos 4 a 17. É por isso que a confissão começa primeiro, destacando esses pontos iniciais da criação do homem. Esse é um ponto, então, de referência indispensável para compreendermos de onde nós caímos e para onde o Evangelho nos conduz. Em Gênesis 2, então, encontramos o relato da criação que se distingue do relato do capítulo 1.
Enquanto no capítulo 1 há uma ênfase numa visão mais panorâmica, geral da criação, Deus trazendo a existência e ordenando todas as coisas, o cosmos, em 6 dias. Enquanto Gênesis 2, por assim dizer, nós não temos uma visão panorâmica, mas temos uma aproximação, como se a câmera aproximasse para que nós pudéssemos ver os detalhes do último dia da criação, o 6º dia, com um enfoque especial no homem. Então, Gênesis 2, Deus forma o homem do pó da terra, sopra-lhe a vida, planta um jardim e lhe dá ao mesmo tempo uma vocação e um mandamento. E esse cenário todo que é apresentado aqui em nosso texto não é apenas um cenário decorativo. Ele é uma fotografia do estado sublime do homem antes da queda. O estado sobre o qual o artigo 14 também fala. O momento em que a vontade do homem estava perfeitamente ajustada à vontade de Deus. E é por isso, então, meus irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa tarde sob o seguinte tema: o homem que Deus fez. E nós veremos uma pregação um pouco diferente. Veremos 4 pontos, 4 perguntas que nós vamos fazer ao nosso texto e buscar a resposta. Qual a origem do homem? Porque o homem foi colocado no Éden. O que o homem recebe antes de qualquer exigência e sob que condição o homem vivia. Então vamos olhar para essas 4 perguntas e a resposta que a Escritura oferece. Qual a origem do homem? Para obter a resposta, devemos olhar principalmente para o versículo 7. Você tem 2 coisas que logo devem saltar aos seus olhos no versículo 7. Veja em sua Bíblia. A primeira é a expressão pó da terra. E a segunda é alma vivente. Então, vamos pensar, isso é a origem são as palavras que descrevem a origem do homem. Então, o homem foi moldado do pó da terra. Isto é, o solo, a terra arável. É curioso lembrar que essa palavra hebraica que é traduzida como terra, pó da terra, a palavra hebraica aí é a palavra que está relacionada com o próprio nome Adão. O nome Adão vem da ideia de que ele vem da terra. Então, isso já deixa claro. O homem não é um ser que foi criado no céu e na eternidade, caiu de lá. Ele não é um pedaço, um fragmento da divindade que Deus tirou de si mesmo e criou um novo ser. Não. Ele é uma criatura. Está lá no 6º dia, entre as coisas criadas. E ele é uma criatura radicalmente dependente de Deus. Ele foi feito de material que pertence a todas as coisas que foram criadas. Deus criou tudo, e disso tudo que Deus criou, uma parte, a terra, e do pó dessa terra, Deus formou o homem. Então, o homem é uma criatura ligada ao restante da criação. Isso já destrói qualquer ilusão de autonomia. Mas então temos a outra expressão. Lemos que Deus soprou, e essa ideia de que Deus soprou é uma ideia bem íntima. É a ideia de aproximação. Então Deus não apenas fala, Deus poderia dizer que o homem agora tenha vida. O homem teria vida. Deus poderia apenas dizer, ou gesticular, e o homem teria vida. Mas temos aqui uma cena muito íntima, e a cena, quando nós a imaginamos, é de Deus em uma teofania, de alguma forma talvez sendo visível, e se aproximando do homem, e bem próximo ao homem, Deus então sopra. A ideia de face a face, essa é a ideia aqui. Isso é também curioso, porque nenhuma outra criatura recebe esse tipo de atenção. Só o homem.
O resultado deste sopro de Deus é que o homem se torna, então, alma vivente, ou ser vivente. Ele tem um corpo e ele tem uma alma. Então, pela sua constituição física, lembramos logo, o homem é pó. O nome dele já diz tudo. Ele está relacionado à terra. Mas pelo sopro de vida que o anima, ele se encontra fundamentalmente relacionado ao seu Deus. Então, temos uma dupla realidade existencial do homem. O homem concebido como alma vivente jamais pode se satisfazer apenas com as coisas deste mundo material. Nunca. E por quê? Porque ele não é somente pó. Ele é alma vivente. Há no homem algo do próprio Deus, a vida que Deus dá. Então há algo dentro do homem que clama de maneira imperiosa pela comunhão santa. Algo que clama por uma vida e justiça perfeita. É verdade, depois da queda, o homem busca saciar esse desejo nos ídolos, em todas as coisas e nas coisas terrenas. Mas o fato que há, por assim dizer, um buraco no homem caído que só pode ser explicado quando sabemos como ele foi criado. Então, crianças, podemos pensar sobre essa coisa do homem como pó da terra e vivendo por causa do sopro de Deus, então carregando algo que o puxa para a terra, mas algo que o puxa para o céu. Pensar sobre a dignidade e a honra do homem. Não há muita dignidade no pó da terra, mas há muita dignidade em ser alma vivente, porque Deus soprou. Então podemos pensar nisso, crianças, pensando em uma carta. Uma carta escrita por um rei no tempo passado. Tempo de facas e flechas e lanças e espadas. Ok, meninos? Estão pensando nisso? Então você tem lá um rei. Então o rei diz, olha, eu vou mandar uma carta para um dos meus servos que está muito distante. Então eles trazem o material para fazer a carta. Não é papel. Ora, o material lá nos tempos antigos. Um dos materiais antigos seria o pergaminho, feito com couro de animal, e a tinta seria uma tinta vegetal. Então o rei escreve, manda que alguém escreva esta carta. Então temos um material que é a pele do animal, que foi seca e preparada para a escrita. E temos a tinta vegetal. E alguém está escrevendo. Será que um pedaço de pele de animal é alguma coisa valiosa em si mesma? Acho que não. Não é? Se, por acaso, a pessoa que está escrevendo escreveu uma coisa errada, o rei pode dizer, rasgue isso, jogue isso fora e vamos fazer de novo. Mas então tem lá esse pedaço de pergaminho e o rei mandou escrever alguma coisa. Mas agora, finalmente o rei vem com o seu anel, crianças. Um anel grande, com vários desenhos, e ele coloca na tinta e coloca sobre o pergaminho. Agora as coisas mudam. Não é mais apenas um pergaminho. É a carta do rei. Porque tem um sinal do rei nesta carta. Vocês podem imaginar, crianças, quando o rei agora diga, meu mensageiro, leve esta mensagem ao meu servo. Vocês acham que o mensageiro vai pegar esse pergaminho e amarrar um pedaço de linha e ficar rodando e brincando? Ah, não. Ele vai colocar dentro de uma bolsa e vai dizer, bom, isso é muito precioso. Por quê? Porque isso é a mensagem do rei. O que torna o pergaminho precioso, crianças? O fato de que nele tem a marca do rei. Entendem isso? O homem é apenas pó da terra, mas ele foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Deus soprou a vida no homem.
Então, a dignidade do homem não está em si mesmo, em seu corpo, em sua beleza, mas no fato de que ele carrega o sopro de Deus. E o Salmo 8 expressa essa tensão entre o pó da terra e o sopro divino. O salmista diz: quando eu vejo os teus céus, imagine, as estrelas, o sol, a lua, todas as coisas belíssimas que estão no céu, tudo muito grande. Então, quando vejo os teus céus, então ele pergunta: o que é o homem para que te lembres dele? E depois ele diz mais: o fizeste um pouco inferior a Deus e de glória e honra o coroaste. Então, tudo isso elimina dois erros comuns que rondam a nossa cultura e que destroem a vida. Qual o primeiro erro comum? É quando nós esquecemos que somos pó. Qual é esse erro? Tem um nome. Vocês sabem? Aquela coisinha que nós temos, orgulho. Somos orgulhosos. Esquecemos que somos pó. Somos Adão. E o outro erro, qual é? É o erro da desesperança. Quando nós achamos que, não existe sentido, não tem nada a ver, estamos cabisbaixos e esquecemos. Temos o sopro de Deus. Então, a pessoa que se julga autossuficiente, que não precisa de Deus para viver, para trabalhar, para encontrar sentido, ela está esquecendo uma parte. Ela esqueceu que ela é pó. E a pessoa que se sente sempre indigna, descartável, sem propósito, esqueceu a outra coisa, que ela carrega o fôlego do Criador. E a Escritura não nos deixa em nenhum desses extremos. Você é pó, não há espaço para orgulho, mas ao mesmo tempo você carrega o sopro de Deus e não há espaço para o desespero. Então, a dignidade humana não é conquistada, mas também não pode ser destruída pelo que os outros pensam de você. A dignidade humana está ancorada no fato de quem você é, quem Deus fez você ser, no fato da criação. Somos pó e somos fôlego que Deus soprou. Essa foi a primeira pergunta. Quem somos? A segunda, por que fomos colocados aqui? E pensando em Adão, porque Adão foi colocado no Éden. Agora vamos olhar mais especificamente para o versículo 15. Vejam em suas Bíblias. Tem dois verbos que descrevem a vocação do homem. Quais são esses verbos? Estão no final do versículo 15. O primeiro deles, o verbo traduzido por cultivar. O que é cultivar? Aqui a palavra em português pode nos enganar um pouquinho, porque daria a impressão que é você cuidar de plantas, você plantar, semear, e você pode pensar que esse é o trabalho de Adão. Mas é um pouco mais do que isso. Cultivar, no texto hebraico, é trabalhar, é uma palavra mais ampla, é servir. E essa mesma palavra hebraica, usada aqui para dizer que o homem deveria servir, ou traduzido aqui como cultivar, é a mesma palavra, é usada depois, repetidas vezes, no livro de Levítico, para falar do serviço dos levitas no tabernáculo. Por exemplo, Números 3, versículo 8. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Cadê a palavra? Ministrar, servir. A mesma palavra hebraica, traduzida aqui como ministrar ou servir, é a palavra lá em Gênesis 2,15, para cultivar. Então, cultivar não é simplesmente lavrar a terra. É um pouco mais. É servir. É cultuar. É render serviço litúrgico. Isso é um pouco diferente.
Então, isso deve ficar em nossa mente. Então, agora estamos vendo, não temos meramente um agricultor, mas um homem que na agricultura já é um sacerdote. Isso é a imagem aqui. Ele deve servir, e isso é o seu culto a Deus. O seu trabalho é o seu culto a Deus, é o seu serviço litúrgico. O outro verbo significa guardar, vigiar, proteger a integridade. Então diz que o homem deve lavrar, né? Servir e guardar-o. Aqui, então, guardar é vigiar, proteger a integridade. E essa palavra hebraica aparece em outras partes da Bíblia. Por exemplo, quando Deus fez aliança com Abraão, disse que Abraão e seus filhos deveriam guardar a aliança, guardar. Mas tem o famoso texto que vocês ouvem muitas vezes na liturgia, Êxodo capítulo 20, versículo 6. Veja se vocês lembram, crianças. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A mesma palavra hebraica. Porquanto, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse, Deus está dando 2 ofícios ao homem. Já sabemos o primeiro. Quem serve, quem cultiva, quem trabalha como um serviço a Deus é um sacerdote. Mas e quem guarda? Quem mantém a integridade do Éden? É um rei. Então, o ofício sacerdotal e o ofício régio. É uma palavra diferente, crianças, mas tem a ver com rei. O ofício régio. Então, isso muda alguma coisa. Porque, às vezes, nossa tendência é pensar o quê? Que o Jardim do Éden era um tipo de parque de recreação. Um lugar legal. Até alguns dirão, olha, não tinha trabalho, era só vida boa. E eles têm essa ideia. Mas vocês percebem o que é o Éden agora? É o primeiro templo. O Éden é o primeiro templo. E Adão não é um jardineiro aposentado que está ali fazendo uma vez ou outra, jogando uma água numa florzinha. Vida boa, hein? E aí ele tira uma pétala ali, ele lustra um fruto aqui, outro ali. Não é isso. Ele é um sacerdote rei. Então, qual é o objetivo disso? É que tendo esse templo no meio de tudo, é o Éden, o paraíso, o jardim que Deus plantou. Deus colocou o homem lá para ser sacerdote e rei. E agora o homem tem uma missão. Qual? Que por meio desse trabalho fiel, servindo e guardando, esse templo deve crescer. Ele deve se expandir para todos os lados, para as periferias do mundo. Isso é o que deveria acontecer. Então, o mandato cultural de Gênesis 1, 28, que o homem deve ter filhos e que o homem deve dominar sobre todas as coisas. E esse serviço de Gênesis 2,15 são a mesma vocação, só que são ângulos diferentes. O homem é, então, um tipo de vice-regente. O Deus supremo é o rei eterno, mas o homem está ali posto por Deus como vice-regente sobre a criação. Isso não é uma tarefa, no sentido de não é uma tarefa entre tantas outras. Não é como se o homem tivesse muitas outras coisas a fazer e então ele fosse simplesmente servir, trabalhando e guardar o jardim para que o templo de Deus se expanda. Não é isso. Essa tarefa é mais do que uma tarefa. É o oxigênio do propósito divino. É a razão. Ele está ali para isso. O artigo 14 fala do homem criado santo e justo. Então, essa santidade que confessamos, original do homem antes da queda, não é uma qualidade estática.
Não é que o homem estava lá no Éden 24 horas por dia, debaixo de uma árvore, dizendo, farei meu devocional de hoje. Não. Não é uma qualidade estática, é uma orientação ativa. Serviço para a glória de Deus. Expansão do domínio. O homem santo é o homem que serve a Deus no exercício do seu ofício no mundo. Isso é a diretriz clara para todos nós. Não existe no projeto original, então, uma separação entre o sagrado e o secular. Pense nos levitas. Eles não serviam no tabernáculo porque eles eram melhores do que os outros em termos morais. Eles serviam porque eles foram chamados e designados para aquele ofício. O serviço deles não era o resultado da sua santidade pessoal acumulada. O serviço deles era a forma como a santidade deles se expressava. Assim também era Adão. Ele foi designado para o jardim, que é um santuário. Não porque ele merecia, mas porque ele foi colocado ali por Deus. E aí então percebemos, o serviço precede o mérito. A vocação precede a conquista. Ele não vai conquistar para servir. Existe uma tentação profunda, moderna, de separar a vida espiritual do trabalho cotidiano. Então o crente ora, ele lê a Bíblia, ele vai ao culto e ele diz, bom, agora que eu já adorei o Senhor, eu vou trabalhar. E ele trabalha e depois ele volta e diz, agora eu vou parar o meu trabalho e eu vou adorar a Deus, como se fossem duas coisas completamente separadas e isoladas. Gênesis 15 destrói essa perspectiva. Ela não é uma perspectiva bíblica. Então, colocando em termos claros, quando amanhã, minhas queridas irmãs, vocês acordarem, é bem provável que vocês terão uma louça enorme na sua pia, não é? É muito provável. E vocês terão crianças que começaram a chorar desde cedo. Algumas desde 4 da manhã, talvez até antes. Vocês terão muitas coisas para fazer. Mas quando vocês acordarem, começarem a fazer esses afazeres, vocês não estão fazendo outra coisa, senão a mesma coisa que estão fazendo agora. Vocês estão diante de Deus para servir a Deus. Não é isso? E será que isso deve mudar a forma de vocês verem o trabalho de vocês? Porque quando você vem ao culto, e eu espero que isso seja verdade, vocês não chegam aqui dizendo, que droga, eu tenho que estar no culto. Vocês dizem, não, eu estou no culto para servir a Deus. E vocês servem. Como é que você pode dizer isso diante da sua louça? Não pode. É serviço a Deus. É ainda um modo de adorar o Senhor. Diferente daqui, mas ainda o mesmo propósito. Então você deve encará-la com alegria, sem murmuração. Quando você está ensinando seus filhos, eu imagino, quando eu vejo as crianças recitando o catecismo, eu digo, rapaz, as heroínas não são as crianças nem os pais. Provavelmente, na maioria dos casos, as heroínas são as mulheres. Quantas horas essas irmãs gastaram? Porque veja, esse menino está falando com a velocidade flash. Acabou? Onde? Ele falou todo a pergunta e rapidamente, como decorou isso tanto? Meus irmãos, eu tenho 4 filhos e eu sei que não é fácil ensiná-los a memorizar. O chinelo, às vezes, precisa brilhar num canto da casa para lembrar a eles que eles devem levar a sério a memorização. Mas tem trabalho. Para quem é esse trabalho? Novamente, repita, diga de novo. É tão chato. Não é? Na prática é chato, parece chato. Mas ainda assim é como lavar os pratos. É serviço que se presta a Deus. E nenhum serviço prestado a Deus é outra coisa senão um culto. É adoração. Adoração com as mãos, adoração com a dedicação, adoração com intenção. E todo serviço prestado a Deus tem a mesma resposta que Paulo menciona depois de falar da ressurreição dos mortos.
queridos irmãos e queridas irmãs, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você faz isso, você está fazendo aquilo para o qual Deus criou você. O trabalho não é uma maldição. Havia, sim, uma maldição lá no Éden, depois da queda. Mas o trabalho está antes da queda. É a vocação. A maldição não criou o trabalho. Ela afetou o trabalho. Ela corrompeu o trabalho. Mas a boa notícia, isso tudo já foi redimido. A redenção, obviamente, não nos livra do trabalho, mas ela restaura o trabalho ao seu sentido original. E qual é? Liturgia ao Criador. Isso é o sentido do trabalho. Terceiro, o que recebemos antes de qualquer exigência? Isso tem vários versículos, do 8 ao 14 e também o versículo 16. Antes de qualquer exigência, o que Deus faz? Antes de dizer, não coma, o que Deus faz? Ele dá. Esse é o ritmo que os versículos 8 a 16 imprimem. Estabelecem com clareza. Temos aí um jardim plantado, as árvores agradáveis e boas, os rios que irrigam o mundo conhecido daquela época. E, finalmente, antes da proibição, temos uma permissão ampla e generosa. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 16. Aqui a ordem importa. Porque não diz primeiro, olhe, vem aqui. Não comas. E depois, olha, mas não coma isso, mas pode comer todo o restante. Não é assim. Deus diz primeiro, coma de tudo. Tudo isso, todas as riquezas estão aí. E então, só depois de dizer coma de tudo, Deus estabelece a exceção. Então, qual é a regra? A regra é a liberdade. A restrição é singular. Isso revela um Deus que é, antes de tudo, um ser legislador. Antes de ser legislador, ele é doador. Ele dá. E você viu, temos 4 rios, crianças. Isso é a aula para geografia bíblica. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Isso não são detalhes decorativos, geográficos. O que quer dizer? Que de dentro do jardim do Éden, transborda do jardim do Éden águas que simbolizam a bênção de Deus, que transborda de dentro do jardim para o restante do mundo. Então, o Éden tem um manancial. E qual é o destino desse manancial? As extremidades desse mundo, as periferias do mundo. O mundo é o destinatário. E as riquezas mencionadas? Você tem o ouro, o bidélio, ônix. Não são apenas coisas belas e pedras preciosas. São a matéria-prima para o mandato cultural. Deus está equipando o homem antes de enviá-lo ao trabalho. Deus está provendo antes de dar a vocação. Tem também a árvore da vida. É um sinal visível da promessa de comunhão eterna com Deus. Não é um prêmio a ser conquistado, porque já está lá no jardim do Éden e disponível para o homem, no centro do jardim. A vida com Deus não é algo que o homem deve alcançar do zero, mas é, desde o Éden, aquilo que já está diante do homem. Israel no deserto é o contraponto dramático de tudo isso. Quando Israel morou no deserto, esqueceu que Deus havia tirado o povo do Egito antes de qualquer obediência. Esqueceu que Deus havia aberto o mar vermelho antes de qualquer mérito, que havia dado o maná todos os dias sem que ninguém tivesse plantado ou colhido. A obediência que Deus pede, portanto, a Israel no Sinai é sempre a resposta à graça que já foi recebida. Porque antes de vir os mandamentos, lemos: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Isso vem antes dos mandamentos. E o mesmo ritmo está aqui em Gênesis 2. O jardim,
os rios, as árvores, as pedras preciosas, o ouro, a prata, o cobre, e depois de tudo isso, o mandamento. Então a obediência cristã só é saudável quando nasce do reconhecimento que Deus já nos tem dado tudo. Ela não vem à existência pelo medo ou pelo desejo de comprar Deus, o favor de Deus. O crente que obedece para merecer a bênção de Deus já está operando numa lógica diferente da do Éden. Você não conquista o jardim, você já está nele. Você não planta os rios, eles já estão correndo. A pergunta que Gênesis 2 nos faz é: você reconhece o quanto já recebeu da mão de Deus? Deus continua te abençoando. E podemos dizer, metaforicamente falando, que as nossas casas são pequenos Édens, não é? E por que são? Ainda tem pecadores lá, mas são pecadores redimidos pela graça de Deus. É onde Deus está iniciando a restauração de todas as coisas. E quando nos encontramos aqui como a igreja de Deus, também é o paraíso na terra, podemos dizer. Por causa de Cristo e de tudo que Ele dá a nós, já temos recebido. Temos tudo o que é necessário para a vida neste mundo, para a nossa obediência a Deus. Então a obediência não deve ser um fardo pesado. O culto não deve se tornar uma coisa de obrigação. E a fé é uma coisa de transação, de troca. Não. O solo em que tudo isso deve florescer é a gratidão obediente no reconhecimento de que Deus já tem feito por nós. Quarta pergunta, a última. Sob que condição Adão e Eva viviam? O versículo 4 já havia, então, introduzido a terminologia fundamental, dizendo Deus é o Criador de tudo. Aponta para o título, Deus, como ser transcendente, acima de tudo, que criou todas as coisas. Mas agora também temos o nome de Deus, com todas as letras maiúsculas, Yahvé, o Deus do pacto, que desce, que planta, que forma e que sopra. Então, esse nome agora está junto. Deus, o Senhor Deus, ou Deus Yahvé. Nos versículos 16 e 17. Isso é uma fusão desses dois, o título e o nome. É uma revelação de que o Criador soberano é, ao mesmo tempo, o Deus que deseja relacionar-se com a criatura. E esse Deus fala em Gênesis 2, 16, 17. O mandamento aqui não é uma lei imposta por um déspota distante, mas alguém que deseja relacionamento. A palavra de um rei que se compromete em aliança com o seu povo. Yahvé legisla aqui, coloca a sua lei. Isso é uma honra, porque o homem está sendo tratado como um interlocutor moral real, no sentido que o homem pode ouvir a Deus, pode falar com Deus, pode relacionar-se com Deus, faz parte da imagem de Deus no homem. O artigo 14 da Confissão Belga afirma que, então, o homem foi criado com vontade perfeitamente ajustada à vontade de Deus. E é exatamente o que esses dois versículos finais, 16 e 17, pressupõem. Adão não é um tipo de robô programado para obedecer. Ele é um agente moral. Ele pode desobedecer e pode recusar. A proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal revela também algo profundo. Que Deus reserva para si o direito de definir o que é bem e o que é mal. Então o homem, quando vai nessa direção, ele não deve descobrir a moralidade por experiência autônoma, por si mesmo. Mas ele deve descobrir o que é bom, o que é bem e o que é mal pela palavra de Deus, não por si mesmo, como a serpente estava induzindo depois. Então, quando a serpente em Gênesis 3 diz, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, a tentação aqui não é saber mais, como se fosse obter um conhecimento secreto. Mas aqui a tentação é ser o árbitro da realidade. Ser a pessoa que dirá o que é bem e o que é mal.
A proibição, portanto, é uma proteção. Está guardando o homem da ilusão de que ele pode existir como se ele fosse a sua própria norma, como se a norma para a sua vida não viesse de fora, como se o próprio homem fosse decidir o que é bem e mal. E então temos a sanção: certamente morrerás. É bem enfático no texto hebraico: morrendo morrerás, para não haver dúvida. Então Deus leva o homem a sério e coloca uma proibição séria. E não é uma ameaça tirânica, mas é a revelação de que separar-se do Deus que dá a vida significa a morte, separar-se de Deus. Então, crianças, o homem não pode criar as suas próprias regras. Elas vêm de Deus. E podemos pensar sobre isso. Algumas de vocês, acho que principalmente as meninas, algumas das nossas meninas, isso muito me alegra, estão estudando música. E talvez possam entender um pouco mais do que eu vou dizer. Imagine, quando vocês estão aprendendo música, como isso funciona? Vocês não vão até a partitura e dizem: olha, eu achei que nessa primeira linha, na clave de sol, a nota é o sol sustenido. Vocês não vão dizer isso. Se eu não me engano, é o mi. É isso? É na primeira linha. Então vocês sabem, na segunda linha é o sol, depois si, e assim sucessivamente. Tem uma regra. Você não diz: eu vou tocar conforme as minhas regras. Você não cria uma partitura e regras sobre a música. Elas já estão lá. Você apenas as aprende. Então, onde estaria a liberdade de um músico? Já existem os intervalos musicais, as escalas. A liberdade do músico não está em rejeitar a teoria musical, mas está em dominar a estrutura dentro da teoria musical e criar a base a partir da teoria existente. Da mesma forma, a liberdade de Adão não estava em se tornar o árbitro do bem e do mal e inventar as regras para si mesmo. Estava em viver dentro da estrutura normativa da palavra. E dentro dessa estrutura da palavra de Deus, do que Deus diz, exercer o seu domínio, a sua criatividade e o seu culto. Irmãos, nós vivemos numa cultura que repudia os limites e anseia por autonomia individual. Vocês sabem, as pessoas dizem: olha, eu me defino como... E eu vou aqui usar palavras diferentes, tá? Mas vocês entendem. Eu me defino como um poste. Aí você diz: mas você não se parece muito com um poste. Mas a pessoa diz: eu me defino. Ela está dizendo: eu crio as minhas regras sobre o que é poste e o que não é poste. Você ouvirá palavras como: esta é a minha verdade. Outros dirão: olha, eu não aceito que ninguém me diga o que é certo. Oh, meus irmãos, será que vocês podem ouvir o sibilar da serpente por trás de todas essas palavras? Com as tentativas do homem dizer o que é certo e errado, o que é bem e mal. A serpente ainda está sibilando nos ouvidos incautos. Mas a palavra, que estrutura a vida, não é um cerceamento da liberdade. Não é que Deus nos dá a sua palavra para nos manter presos. A palavra é a única forma de viver de verdade. Eu acho que eu já usei essa ilustração, crianças. Depois vocês me dizem. Mas é simples. Aonde o trem anda corretamente, dentro ou fora dos trilhos. Vocês podem imaginar um trem? Ele tem um bigode, um chapeuzinho, é um trem que fala. Já viram? O trem chega e diz: olá, eu sou o fulano de tal, Thomas, eu acho que é isso. Eu sou Thomas, o trem, dará. E ele vai falar um monte de coisa. E ele diz: olha, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não vou andar mais sobre os trilhos, porque eu quero liberdade. Você ia dizer: olha, você está entre os trens mais tolos que eu conheço. E olha que eu não conheço
muitos trens. Você é um tolo, porque em nenhum lugar o trem pode realmente funcionar fora dos trilhos. A vida não pode estar fora dos limites impostos pelo Criador. Um homem pode tentar de todo jeito se tornar um poste ou uma árvore, mas ele continuará sendo um homem ou uma mulher que despreza a voz do Criador, que tem um buraco dentro de si, mas está correndo desesperado. Podemos pensar na primeira pregação, buscando paz onde não há paz. E para a igreja, também é verdade, quando relativizamos os mandamentos de Deus por conveniência, nós não estamos mais sendo livres. Estamos fazendo a mesma coisa que Adão, se fizermos isso. Então, amados irmãos, essa passagem não nos deixa apenas uma fotografia de um passado perdido, mas ela aponta em cada detalhe para a nova humanidade. E se olhamos para a nova humanidade, você não tem como ver a velha humanidade, senão começando por Adão. E você não pode ver a nova humanidade, senão começando pelo segundo Adão. Ele é a resposta de Deus à tragédia de onde caímos. E onde o primeiro Adão falhou, em cada ponto Cristo cumpriu perfeitamente. O primeiro Adão foi formado do pó, mas ele esqueceu sua dependência, ele buscou autonomia. Agora o segundo Adão, sendo Deus eterno, ele humilhou-se e tomou a forma de servo, vivendo em dependência total do Pai. Ele diz, o Filho não pode fazer, nada pode fazer de si mesmo. Submissão. O primeiro Adão foi chamado a cultivar e guardar o jardim santuário, mas no final, ele abandonou o jardim à profanação. Ele não serviu corretamente como sacerdote e rei. Mas vocês sabem, o segundo Adão exerceu o seu ofício como sacerdote e rei perfeitamente. Ele serviu até a morte e guardou o seu rebanho sem perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Sua vida foi dada, mas ele preservou os seus. O primeiro Adão recebeu um jardim cheio de dádivas. E assim mesmo ele olhou para a única árvore proibida. Ele considerou a generosidade de Deus insuficiente. O segundo Adão, vocês lembram? Não no jardim, não no jardim do Éden, mas no deserto, onde não havia árvores agradáveis, nem rios de bênçãos. Ainda assim, ele recusou transformar as pedras em pão. Ele recusou testar a providência, ele recusou trocar o reino de Deus pelos reinos do mundo. Onde Adão cedeu à tentação no meio da abundância, Jesus resistiu em meio às provações. O primeiro Adão recebeu a palavra como uma estrutura para a vida, mas ele colocou uma dúvida que questionava a palavra. E agora, quando olhamos para o segundo Adão, lá em sua tentação no deserto, ele respondeu a cada tentação dizendo, está escrito. A palavra de Deus é o fundamento inabalável da existência. E por fim, o primeiro Adão foi expulso do Éden e ele perdeu o acesso à árvore da vida. Mas lemos sobre o segundo Adão. E também tem algo a ver com uma árvore. Ele foi pendurado em uma árvore, a cruz. Ele tornou-se maldição por nós, para que pela morte dele, a árvore da vida voltasse a estar ao alcance do povo de Deus. Então, quando abrimos no último livro da Bíblia, o Espírito Santo nos diz, ao vencedor darei a comer da árvore da vida. Novamente. Então, meus amados irmãos, a obra da redenção não é a invenção de uma coisa nova no sentido de uma coisa que não existia antes. É a restauração do que foi feito para glorificar a Deus. Podemos dizer, a restauração, a redenção faz com que o pó da terra possa ser um pó honrado, de fato, pelo sopro do Criador, e que nós possamos servir
no santuário do mundo, recebendo das dádivas divinas, obedecendo a palavra de Deus, estruturando toda a nossa vida nessa palavra. Então olhem para Gênesis 2. Lá está. Esse foi o homem que Deus fez. Agora olhem para a cruz. Esse é o homem que veio restaurar todas as coisas. Agora olhem para si mesmos. Esse é o homem que somos chamados a ser em Cristo pelo Espírito Santo. Amém.